Bom, pessoal, então nesse exemplo aqui eu tenho um amplificador com um MOSFET, né? E aqui é para a gente aplicar o modelo de pequenos sinais, né? O equivalente CA, porque no enunciado ele pede para encontrar a impedância de entrada, né? A impedância de saída e também o ganho, tá? O ganho é a relação da tensão aqui de saída, né? Pela tensão aqui de entrada, certo? Aqui no enunciado ele dá o valor de K e ele manda considerar que a gente está ali na região linear, né? Que o circuito, né? Que o MOSFET aqui está operando na região linear, certo? Então, pessoal, antes da gente ir encontrar o ganho, né? A impedância de entrada e a impedância de saída, né? Que a gente obtém através de uma análise CA, né? Com um equivalente de modelo de pequenos sinais. Isso aqui é igual lá quando a gente viu com o TBJ, né? Essa análise ela não muda. Porém, para eu ir para a análise CA, né, eu preciso encontrar o ganho de transcondutância, né? Aquele ganho lá GM, certo? Que é o GM. Tá? Então, para encontrar o GM, eu vou fazer uma análise CC, porque é da análise CC que a gente encontra esse ganho de transcondutância. Então, eu vou começar fazendo o circuito aplicando uma análise CC, para depois a gente ir para a análise CA. Então, vou reescrever aqui, ó, análise CC. Né? Isso aqui também não muda, né? É igualzinho lá no TBJ. Para fazer uma análise CC pelo teorema da superposição, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai colocar os capacitores aqui em aberto. Vou deixar esse capacitor em aberto, esse aqui também em aberto, e vou dar um curto-circuito na fonte CA aqui, certo? Quando eu fazer isso, né, essa parte aqui vai embora do circuito e essa aqui também vai embora. Então, o que eu vou ficar é o equivalente CC, vou desenhar aqui do lado. Vai ser essa aqui, né, pessoal? Então, eu tenho aqui 16 volts, tenho um resistor de 2,2K e aqui eu tenho a resistência, né, de 10 mega ohms, certo? Então, esse aqui, deixa eu só corrigir isso aqui, né? Esse valor aqui. Então, aqui eu tenho a resistência de 10 mega ohms, certo? Então, esse aqui, ó, é o equivalente CC desse circuito aqui da questão, certo? Então, eu vou aplicar, fazer uma análise CC aqui nesse circuito para encontrar o ganho GM, né? A gente está atrás do ganho GM para depois ir lá para a análise CA e encontrar, enfim, o ganho e também as impedâncias de entrada e de saída, certo? Bom, se você lembrar, né, como a gente está operando aqui na região linear, existe uma fórmula que define o valor de GM, que eu vou até colocar ela aqui em cima, né? Isso aqui, GM é igual a 2K, né, onde eu tenho aqui VGS menos VTH, certo? O K, o exercício me deu, né, que vale 0,3 mili. O VGS eu não tenho. E o VTH, né, esse VTH aqui, pessoal, eu tenho, né, o enunciado. Aqui na questão ele me deu, né, que é a mesma coisa que esse VGS-TH aqui, né, que é a tensão de limiar. Né? Não confunda esse VTH com a tensão de Thevenin, né? Isso aqui, esse VTH, alguns livros adotam apenas como VTH e não como VGS-TH. Né? Mas isso aqui é a tensão, né, ali de limiar. É aquela tensão mínima para o MOSFET entrar ali em condução, certo? Então aqui está a equação do GM. E observem que para eu encontrar o GM, basta então eu descobrir o valor de VGS. Então, vou aplicar uma análise CC aqui nesse circuito e encontrar uma relação que define esse valor de VGS. Bom, eu vou começar pela equação ID, né, que é a corrente que vai passar aqui nesse resistor, porque lembra lá, né, na região linear, eu posso definir ID da seguinte forma.
sendo K vezes, né, aqui o VGS menos o VTH, isso aqui é ao quadrado, certo? O K eu tenho, o VTH eu tenho também, só que eu não tenho o VGS. Eu também não tenho o ID, certo? Mas guarda aí essa expressão, a gente está encontrando equações que vai ser possível encontrar o valor de VGS. Então essa aqui é uma equação que eu vou chamar de 1. E uma outra equação, deixa eu só corrigir isso aqui eu vou chamar de 1. E agora, pessoal, uma outra equação que me ajuda, né, a resolver e encontrar o valor de VGS é fazer uma análise dessa malha externa aqui, ó, né, dessa malha aqui, ó, onde eu posso afirmar que essa tensão de alimentação de 16 volts, ela é a queda de tensão em cima desse resistor aqui, de 2.2K, né, mais a queda de tensão aqui, né, de VDS, certo? Então, eu vou reescrever isso aqui da seguinte forma, né? Os 16 volts ali da alimentação nada mais é do que a queda de tensão aqui em cima desse resistor. A queda de tensão nele vai ser a sua resistência vezes ID, né? Mais a queda de tensão VDS, tá? Que eu vou colocar aqui embaixo. Tá? Bom, né? Não está me ajudando muito, né, pessoal? Porque aqui em cima eu tenho uma equação que tem ID, né, como incógnita e VGS como incógnita. E aqui embaixo eu tenho ID como incógnita e VDS como incógnita. Porém, se você for reparar, a forma com que esse circuito está ligado, ó, veja bem que o gate, né, está ligado aqui no dreno, né? E como a corrente aqui no gate a gente já sabe que é zero, é como se essa resistência não existisse, né? Como se isso aqui fosse um curto. Porém não, né? No entanto, eu posso afirmar que VD é igual a VG. E como eu não tenho nenhuma carga aqui no source, né? Aqui está o source, eu posso afirmar que isso aqui é igual a VDS, que é igual a VGS, certo? Então eu posso reescrever essa outra equação, né, aí daqui de baixo, da seguinte forma, né, 16 é igual a 2,2 vezes 10 a terceira, vezes ID, mais VGS, né, porque VGS é igual a VDS. Certo? Então, ó, reparem que agora eu tenho duas equações, né, eu vou chamar essa equação aqui embaixo de 2, e essas equações ela tem duas incógnitas iguais, né, que é o ID. Aqui o ID é uma incógnita, o ID também aparece aqui, o VGS aparece aqui e aqui, né? O VTH a gente tem, né? O exercício deu aqui que vale 3 volts, e o K a gente também tem, né? Que aqui em cima depende do K. Então, pessoal, se você fazer aí uma manipulação, né? Eu vou até colocar aqui do lado, ó, substituir 2 em 1, né? Você vai encontrar que o VGS vai ser igual a 6,67 volts, certo? Então é só você fazer aí, manipular essas duas equações aqui, que você vai encontrar o valor de VGS. Bom, uma vez que agora eu tenho o valor de VGS, eu posso, então, descobrir o valor aqui do GM, né? Então, vou colocar aqui embaixo, ó. Então, GM é igual a 2 vezes K, o K está aqui em cima, né? Que vale 0,3 vezes 10 a menos 3, 2 vezes o valor de K, vezes aqui o VGS, que eu acabei de descobrir, que vale 6,67 volts, menos o VT, que o exercício deu aqui, né? Que vale 3 volts. Bom, se você for fazer isso na calculadora, você vai descobrir que GM vale 2,2 vezes 10 na menos 3, né? 2 mili, né? E aqui é a unidade do GM, certo? Então,
a informação importante que a gente tinha que retirar da análise CC já foi feita. A gente só precisa retirar, né, o valor de GM. A gente está fazendo isso porque o exercício pediu o ganho, né, e ali as impedâncias de entrada, né. E na análise CA, quando a gente vai aplicar o modelo de pequenos sinais, a gente precisa desse valor de GM, certo? Então, agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui embaixo, ó, é aplicar a análise CA para a gente então poder descobrir o que foi pedido, né? Então aqui embaixo agora eu vou fazer a análise CA. Bom, pelo princípio da teorema da superposição, né, o que a gente vai fazer agora na análise CA? Se você lembrar, agora a gente vai dar um curto nos capacitores, né? Então esse capacitor aqui ele vai estar fechado e esse aqui de baixo também vai estar fechado. E a fonte CC, essa fonte aqui de cima, eu vou jogar ela para o potencial zero, tá? Então, o meu circuito, né, aqui na parte CA, o equivalente dele vai ficar da seguinte forma, né? Eu vou redesenhar aqui embaixo, para análise CA. Bom, pessoal, o equivalente CA do circuito apresentado aqui então no enunciado, ó, é esse que eu desenhei aqui embaixo, né? Você viu que eu coloquei, né, a fonte CC em nível 0 e dei um curto nos capacitores, né? E aí eu agora utilizo a fonte CA de entrada aqui, que é o VI. Porém, pessoal, isso aqui também não muda lá do TBJ. Para fazer essa análise CA, né, um circuito equivalente, eu vou utilizar não esse circuito aqui, né? Eu vou utilizar o modelo de pequenos sinais, né? Que aí sim vai apresentar, que vai aparecer a expressão ali do GM, né? Então, eu vou desenhar aqui a expressão, né, o circuito que define o modelo de pequenos sinais, né, o equivalente CA aqui. Bom, pessoal, esse aqui é o equivalente do modelo de pequenos sinais. Eu vou até colocar aqui, ó, certo? Que isso aqui nada mais é do que um equivalente CA, certo? Isso aqui é um equivalente CA. E aqui aparece um Rzinho D, que se você olhar no enunciado, ele também deu o valor de Rzinho D, né? Aqui em cima, ó, só circular para vocês verem, ó, o valor de Rzinho D, que vale, né, 100 kΩ, certo? Então esse aqui é o equivalente CA, certo? Ali aplicando o modelo de pequenos sinais. E aí, pessoal, o que você pode fazer agora é simplesmente chegar e colocar os valores aqui para essa análise CA que você fez, né? Então repare, né, que nesse ponto aqui, ó, vai estar a resistência de 10 megaohms, né, que é essa resistência aqui, ó, que está conectado entre o gate e o V0, né, que é o potencial aqui do dreno, que está o V0, né? Aqui na entrada eu vou ter essa fonte alternada aqui, VI, certo? E falta mais esse resistor aqui, né? Deixa eu só apagar isso aqui. Aqui, ó, eu vou ter esse resistor de 2.2K aqui, certo? Opa, eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. Ele está ligado aqui no terra, né? 2.2 kΩ. E aqui sim eu tenho o valor de V0.
Bom, então está representado aqui, né, o modelo, né, de pequenos sinais aqui da análise CA, certo? Reparem que o valor de GM aparece aqui, ó, por isso que a gente tinha calculado lá na análise CC o valor desse GM. Agora, pessoal, fica mais fácil, né? Eu posso descobrir então a impedância, né, de saída. Eu vou começar pela impedância de saída, Z0, que é a impedância vista por essa parte aqui, né, na saída do circuito, né? Que na verdade nada mais é do que o paralelo dessa resistência com essa resistência aqui, ó. Então é o paralelo de R'd com, que eu vou chamar aqui de R'd, né? Então fica 100 kΩ em paralelo, né, com essa resistência aqui de 2,2 vezes 10 a terceira, né? Se você for fazer na calculadora, isso vai dar 2,15 kΩ. Então, tá aí uma resposta, né? A gente já tem o valor da impedância de saída aqui, a impedância Z0. Agora, a gente vai calcular a impedância de entrada, né, que é o ZI, a impedância vista aqui na entrada do circuito. Que se você for reparar, né, quem é que vai ser esse ZI aqui? Vai ser, só reescrever aqui embaixo, ó, ZI vai ser essa tensão VI dividido por a corrente que vai passar por essa fonte aqui, né? Isso aqui é a aplicação da lei de Ohm. Tudo bem, pessoal? Então, só que fica um pouco difícil, né, porque eu não sei qual é o valor dessa corrente aqui. Então, eu vou tentar reescrever essa equação de uma forma que fica fácil para eu encontrar esse valor de ZI. Tá? O que eu posso fazer, ó, reparem que essa corrente I que eu coloquei aqui, ó, é a mesma corrente que vai circular aqui, certo? Aqui eu tenho o valor de VG, né? E aqui eu tenho V0, né? Que é igual a VD. Então, ó, eu vou reescrever isso aqui da seguinte forma: VI é igual a queda de tensão em cima desse resistor de 10 megaohms, que vai ser VI, né, que é igual ao VG aqui, certo? Menos V0 dividido pela resistência, que eu vou chamar de RG, né, para ficar mais fácil. Isso aqui vale RG. RG vale 10 megaohms, tá? Isso aqui vale RG. Certo? Então a gente está chegando numa relação aqui que expressa o valor de ZI. Porém, pessoal, se você for lembrar lá do ganho, né, o que é o ganho, né? O ganho é uma relação de V0 por VI. Logo, né, eu posso reescrever V0 da seguinte forma, onde V0 é o ganho vezes VI. Então, eu posso reescrever essa outra equação aqui, ó, ainda da seguinte forma, né, onde ZI, que é a impedância de entrada, é igual a VI dividido por VI menos, né, AV vezes VI. O que eu fiz? Eu estou substituindo esse V0 aqui, ó, por esse valor aqui, certo? E tudo isso aqui dividido por RG, certo? E aí, se você for manipular essa equação aqui, ó, você vai encontrar que ZI nada mais é do que a resistência RG dividido por 1 menos o ganho AV, certo? Então, a gente já tem uma expressão aqui que define quem é ZI. Porém, né, o que eu vou precisar aqui é descobrir quem é o ganho AV, porque o RG eu tenho, né, essa resistência aqui. Então, aqui embaixo agora, ó, o que eu vou fazer é descobrir quem é esse ganho, né? Então, ó, o ganho AV ele é igual a V0 dividido por VI. Se você for reparar, pessoal, quem é V0, né? É a tensão, é essa tensão aqui, ó. Vou subir um pouco para ficar mais visível. V0 é essa tensão aqui, certo? Que vai ser essa corrente aqui, ó, vezes o paralelo dessas duas resistências, né?
Porque eu tenho uma fonte de corrente em paralelo com duas resistências aqui, né? Então a tensão vai ser essa corrente vezes o paralelo dessas duas aqui. Só que lembre, né, pessoal, uma coisa muito importante, observe o sentido dessa fonte de corrente aqui, né? Ela está negativa, né? Ela está indo um sentido aqui para o source, né? Para o terra. Então, vou ficar com menos Gm vezes VGS. Isso aqui é o valor dessa fonte aqui, ó, de corrente, né? Isso aqui vezes o Z0, né? Que é o paralelo de R'd com R'd, que a gente já encontrou, né? Então, vou colocar aqui, ó, Z0. E isso aqui, opa, deixa eu só... E isso aqui, pessoal, dividido por VI, né? Que se você for reparar, esse VI nada mais é do que o próprio VGS aqui, certo? Eu vou representar ele aqui embaixo da seguinte forma. Bom, isso aqui vai cortar com isso, né? E o ganho, então, eu posso reescrever sendo menos Gm vezes Z0, né? O ganho de transcondutância Gm a gente já tinha calculado, né? Lá na análise CC, que vale 2,2, né? Vezes 10 a menos 3, vezes Z0, né? Que é a impedância de saída ali, né? Que vale 2,15 vezes 10 a terceira. Se você for fazer esse cálculo, você vai encontrar que o ganho vai dar aí um valor de menos 4,73. Tá? Então, mais uma resposta aí, agora eu tenho o valor do ganho, né? Como agora eu tenho o valor do ganho, eu posso descobrir o valor da impedância de entrada, né? Então, agora eu vou reescrever em outra cor aqui, ó. Logo, Zi, né? Como a gente tinha definido que Zi é Rg dividido por 1 menos o ganho, né? Se você for olhar aqui o Rg, vale 10 megaohms, né? Que é 10 vezes 10 na sexta. Isso aqui dividido por 1 menos o ganho, né? Que é menos 4,73. Se você for fazer isso aí, a impedância de entrada vai dar 1,74 mega ohms, certo? Então, tá aí respondido, pessoal. A gente descobriu a impedância de entrada, Zi, a impedância de saída, né, que eu chamei de Z0, e também o ganho, né, desse amplificador.